Olá, como estão? Tudo bem? Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira falando sobre Umbanda. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, deixa aí o seu joinha, porque depois vocês esquecem, né? Não deixem de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Como eu sempre digo, o conhecimento é o único caminho para desconstruir o preconceito. Então é importante levar o conhecimento de Umbanda, da verdadeira Umbanda, que é o amor, que é prestar a caridade, a fraternidade aos nossos irmãos. Não é verdade? Se inscrevam no canal se não se inscreveu ainda e cliquem no sininho para que recebam aí as notificações quando colocarmos novos vídeos no canal. Dando prosseguimento aí à série de vídeos que eu estou fazendo com muito carinho, muita dedicação para vocês, é quase que um mini curso de Umbanda. Nós vamos falar ainda sobre as entidades que se manifestam na Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre os boiadeiros. Getro boiadeiro, arrumbaxê, Getro arrumbaxê, ô boi, salve o boiadeiro. Os boiadeiros, esses espíritos maravilhosos, são em regra, pessoal, né? Em regra, porque a gente sabe que isso é um arquétipo, né? Necessária e obrigatoriamente eles não foram pessoas do campo, mas em regra eles foram em vida pessoas que trabalharam com o gado, com fazendas, homens do campo, né? Acostumados aí a tocar os seus bois com o seu laço e seu cavalo. Eles entoam aí canções próprias que expressam aí o trabalho com o gado e a vida simples da fazenda. Eles nos ensinam que o trabalho é o componente principal para a gente alcançar os nossos objetivos. E claro, tem um componente aí, um integrante muito importante, integrante mágico disto, que é a força de vontade. Então eles nos ensinam que o trabalho, aliado à força de vontade, nos leva a alcançar os nossos objetivos. E se isto é verdade, que seja dito, que não há objetivo que um boiadeiro não alcance. Eles alcançam todos os objetivos que assim pretendem. E eles nos passam que a forma melhor de alcançarmos nosso objetivo é com essa dedicação, com a força de vontade, com o trabalho. Nos seus trabalhos, os boiadeiros usam velas, claro, nas casas em que isto é permitido. Eles riscam aí os seus pontos riscados e as rezas fortes para toda finalidade. O boiadeiro traz aí o sangue quente do sertão, aquele cheiro de carne queimada do sol, em razão aí das suas grandes caminhadas, sempre tocando o seu berrante para guiar o seu gado. Nos cultos de nação, vale dizer nos candomblés, também encontramos boiadeiros e caboclos, já como explicado em vídeo anterior. Só que os boiadeiros são chamados de caboclos boiadeiros, ou caboclos de couro. E os caboclos da Umbanda, os índios, são chamados de caboclo de pena. Então, para a gente entender bem isso, né, nos candomblés, ou cultos de nação, são divididos os caboclos entre caboclos de couro ou caboclos boiadeiros, que são os boiadeiros, e caboclos de pena, que são os caboclos da Umbanda, ou seja, aqueles que se apresentam com o arquétipo de índios. Os boiadeiros são facilmente reconhecidos pela forma diferente de dançar. Eles têm uma coreografia intrincada de passos rápidos e ágeis, que nos fazem lembrar aí suas andanças pelo campo,
conduzindo bravamente seus bois, ou mesmo até danças típicas e regionais. É muito bonito ver os boiadeiros dançando. Os boiadeiros apreciam bebidas fortes, como, por exemplo, a cachaça com mel de abelha, que eles chamam carinhosamente de meladinha, mas também bebem vinho ou até cerveja. Fumam cigarro, cigarro de palha, charutos. Seu prato preferido é a carne de boi, com feijão tropeiro. Ah, esse é indispensável. Feito, claro, com feijão de corda ou com feijão cavalo. Boiadeiro também gosta muito de abóbora, gente, com farofa de torresmo. Em suas oferendas, é sempre bom colocar um pedaço de fumo, de rolo ou um cigarrinho de palha. Nos terreiros, os boiadeiros vêm descendo em seus médiuns como se estivessem laçando o seu gado. Ê, boi! Né? Dançando, bradando, enfim, criando seu ambiente de trabalho e esta vibração maravilhosa. Com os seus chicotes e laços, eles vão quebrando as energias negativas, descarregando os médios, o terreiro e as pessoas da assistência. Os boiadeiros, aliás, são muito bons nisso mesmo. Eles descarregam o ambiente, as pessoas que ali se encontram, realizam um papel muito semelhante ao dos Exus. Eles trabalham tanto com energias sutis como com energias mais densas. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que o boiadeiro tem um pé lá e um pé cá. Ou seja, eles trabalham com as energias sutis ou com energias densas, se aproximando ao trabalho realizado pelos senhores Exus. Os boiadeiros usam chapéu de boiadeiro, aquele chapéuzão de couro, laços, jalecos de couro, calças de bombachas e até aqueles que tocam berrante em seus trabalhos. Vamos citar alguns nomes de boiadeiros. Tião Boiadeiro, Zé do Laço, boiadeira ou boiadeiro da Jurema, boiadeiro do Lagedo, boiadeiro do Rio, João Boiadeiro, entre outros. Sua saudação é Xetroá ou Getroá Boiadeiro. Xetro, marrumba xetro. Né? Saudação para os queridos boiadeiros. Os boiadeiros são entidades que representam essa natureza desbravadora, mas ao mesmo tempo romântica, simples, persistente do homem do sertão. É o chamado caboclo sertanejo. São os vaqueiros, boiadeiros, laçadores, peões, tocadores de viola, o mestiço brasileiro, filho de branco com índio, de índio com negro e assim por diante. Os boiadeiros representam a própria essência da miscigenação do povo brasileiro. Os nossos costumes, as nossas crendices, as nossas superstições e, acima de tudo, a nossa fé. Ao amanhecer o dia, o boiadeiro arrumava o cavalo, levava o gado para o pasto e somente voltava com o cair da tarde, trazendo o gado de volta para o curral. Nas suas caminhadas, ele tocava o seu berrante, tocava a sua viola, sempre cantando aquela modinha para a sua amada, que ficava na janela do sobrado, olhando à espreita, admirando as suas cantigas. Durante todo o dia, debaixo daquele calor intenso do sol, ele segue tocando a sua boiada bravamente, marcando o seu gado e marcando o seu território. À noite, ao voltar para casa, claro, um bom churrasco, com amigos, com a família, aquele bate-papo, sempre regado por um bom gole de aguardente e, claro, não pode faltar um palheiro. Sofreram muito preconceito,
eram considerados os sem raça, sem definição de sua origem. Conquistaram a terra do sertão com seu trabalho e com muita luta, mas sempre respeitando a natureza. Aprenderam com o índio o uso das ervas, das plantas, as curas, com o negro o culto aos orixás, as mirongas, os feitiços, e com o branco a sua religião, vale dizer, a católica, e a sua língua, a língua portuguesa, falado aí nos rincões do nosso sertão. Esta linha de trabalho representa bem uma miscigenação do índio, negro e o branco, e a fusão das culturas, exatamente como é a Umbanda que nós cultuamos. Os boiadeiros representam, meus irmãos, a força de vontade, a liberdade, a determinação que existe no homem do campo, a sua necessidade de conviver com a natureza e com os animais, sempre de maneira muito simples, mas, com certeza, com muita fé. O boiadeiro está ligado com a imagem do peão boiadeiro, aquele que é habilidoso, que é valente, que tem muita força física, o qual se apresenta gritando e agitando seus braços, né? Ê boi, como se ele possuísse na mão um laço, para laçar aí um novilho, para laçar o gado. Sua dança simboliza o peão sobre o cavalo, né? Ao andar nas suas pastagens. O boiadeiro, meus irmãos, na opinião de Marcelo, vem na irradiação de Inhansã. Atenção, pequeno detalhe. Esta é a minha opinião. Esta é a doutrina que sigo, meus irmãos. Se seu pai de santo, se seu zelador entende que o boiadeiro vem em outra irradiação, vem na irradiação de outro orixá, está certo o seu pai de santo. Marcelo está errado. Você deve respeitar o seu pai de santo, tá certo? Porque ele é a autoridade máxima, o seu zelador é a autoridade máxima no seu terreiro. É ele quem tem razão, tá? Ele segue, se entende que é outro orixá, ele segue outra doutrina e você deve respeitar, tá certo? Então falo por mim, a minha opinião e a minha doutrina. Boiadeiro segue a irradiação de Inhansã. Por quê? E aí eu vou explicar por que eu entendo desta forma. Vejam, eles são exímios na condução dos eguns, que são os espíritos desencarnados, sem luz, chamados também de quiumbas e zombeteiros. Eles vêm com laço, né? Ó, laçando então todos os eguns. Isto é um movimento muito semelhante ao movimento de Inhansã, né? O orixá Inhansã vem espantando os seus eguns. Ela é a senhora dos eguns, ela quem tem o domínio, o controle sobre todos os eguns. Então me parece que os boiadeiros vêm efetivamente na irradiação de Inhansã. Mas como disse, esta é a minha opinião. Se seu pai de santo, se o seu zelador tem uma opinião diferente, ele está certo, Marcelo Pereira está errado. Siga a orientação do seu zelador, porque ele é a autoridade na sua casa. Levam cada boi, os boiadeiros, que são na realidade os espíritos, para o seu destino e trazem aqueles que se desgarraram para o caminho do bem, ou seja, o caminho da luz. Esta é a função primordial, principal dos boiadeiros. Eles são muito sérios, mas ao mesmo tempo eles gostam de festas e de fartura, de muita música, cantam toadas que falam em seus bois, em suas andanças por estas terras de meu Deus. São cantigas normalmente muito alegres, tocadas num ritmo muito gostoso e vibrante. Passam aí os seus ensinamentos, as suas lições
na forma de cantiga. São grandes trabalhadores e defendem a todos das influências negativas com muita garra, muita força espiritual. Possuem enorme poder espiritual, grande autoridade sobre os espíritos menos evoluídos, sendo que tais espíritos são facilmente subjugados por eles. Sabem que a prática da caridade os levará à evolução. A maior finalidade, meus irmãos, dos boiadeiros, no entanto, não é a consulta, como ocorre com os pretos velhos, nem os passes e as receitas de remédios, como fazem os caboclos, mas sim o dispersar de energia aderida aos corpos, às paredes e aos objetos. Isso não quer dizer que eles não prestem consultas e que não recomendem a utilização de ervas, mas a preferência deles mesmo é o descarrego forte do ambiente, a limpeza e a condução dos quiumbas. Quando bradam alto e rápido, "É boi, é boi", com um tom de ordem, estão na verdade o quê? Ordenando a espíritos que não entrem naquele local, e aqueles que ali se encontrem, que se retirem, saiam dali. Assim, eles limpam o ambiente para a prática da caridade, que continue tranquilo e sem qualquer perturbação. Esses espíritos, meus irmãos, atendem os boiadeiros pela demonstração de coragem que os mesmos passam e são levados, claro, pelos boiadeiros para os locais próprios. Outra função de um boiadeiro é de manter a disciplina das pessoas dentro de um terreiro, seja ela dos médiuns da casa ou mesmo dos consulentes. Costumam proteger demais os médiuns em situações perigosas. Eles são verdadeiros conselheiros de seus médiuns. Ah, mas gostar de um médium para um boiadeiro é muito profundo. Eu vou explicar. O boiadeiro gosta do médium que apresenta coragem, que é leal, que é honesto. Assim consideram como seu filho. Então, ser filho de boiadeiro é muito mais do que isso. Não é só carregar o boiadeiro na sua coroa, é carregar o boiadeiro no seu corpo, na sua alma, no seu coração, no seu dia a dia, na forma de você agir, de tratar das outras pessoas. Isto é a lição que o boiadeiro passa. A irradiação principal dos boiadeiros, como eu falei, é de Inhansã. Claro, porque ela é a regente desta linha. Mas, claro, eles podem trabalhar na irradiação de outros orixás, que são chamados de orixás secundários. Dentro dessa linha, a diversidade encontra-se na idade dos boiadeiros. Existem boiadeiros mais novos e existem boiadeiros mais velhos, né? E também existem diferenças em relação às regiões de procedência. Então nós vamos encontrar lá um boiadeiro do Nordeste, um boiadeiro do Centro-Oeste, um boiadeiro do Sul, né? Então essas são, em síntese, as diferenças que podem se apresentar em relação a cada boiadeiro. Em linhas gerais, meus irmãos, estas eram as características principais dessa linha de trabalho maravilhosa que é a linha dos boiadeiros. Não se esqueçam de curtir este vídeo, compartilhar para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Se inscrevam lá no canal, cliquem no sininho para que recebam as notificações quando colocarmos novos vídeos. Que Oxalá nos abençoe. Xetroá, arrumba Xetroá. Salve todos os boiadeiros. Salve.